Tudo jóia? Vamos falar hoje na disciplina aqui de terapêutica um pouquinho sobre o acidente ofídico, né? E o que é o acidente ofídico? Eu sei que muitos vão falar que é um ataque de cobra, mas a cobra não ataca, ela simplesmente ela se defende. Então o que ocorre é um acidente e não necessariamente um ataque da serpente. O primeiro ponto importante é conhecer um pouco das serpentes que nós temos no Brasil. Nós temos dois principais grupos, né, que são os viperídeos e os microrídeos. Os microrídeos é o grupo onde tem a cobra coral, né, e os viperídeos é o grupo onde a gente vai ter as jararacas e também vai ter a cascavel, tá? Então esses seriam os principais tipos de serpentes que acabam provocando acidente com os animais domésticos, principalmente nesse caso aqui, cão e gato, que é com quem nós vamos conversar mais diretamente e vamos trabalhar. Então, os acidentes com os animais peçonhentos, eles ocorrem também com os animais de produção, né, e com os animais de companhia. Então, muitas vezes é o cachorro que é um metido e que vai para cima da cobra, né, vai para cima da serpente, que ele vai tentar brincar, morder, atacar. Só que a serpente ela não tem como saber, né, se aquele é um evento de brincadeira ou se é para levar a sério. Então, ela vai lá e se defende com a mordedura. E muitas vezes a serpente ela é atacada. Então pensem bem, o que a serpente vai fazer? Ela está parada no canto dela, procurando um rato para ela comer, que é o que ela come normalmente, ou uma outra serpente. Aí vai um cachorro boca aberta e vai lá e quer morder porque ele não tem o que fazer. Vai tomar uma mordedura. Então, entre os tipos diferentes de serpente, né, o que nos interessa na veterinária é primeiramente a respeito do tipo de arcada dentária. Então tem a áglifa, que é aquele tipo de serpente que não tem um dente inoculador, né? Tem vários dentes, todos eles voltados para trás, mas não apresenta um tipo de dentição, uma arcada dentária de inoculação de veneno. Então a gente chama de áglifa. Áglifa é negação. Tem a opstóglifa, que é aquela que tem um dente inoculador lá no fundo da boca, né? E ela tem uma ranhura aqui, ó, que é o canal por onde escorre o veneno, né, a peçonha, na verdade, e ela não tem um canal verdadeiro. A proteróglifa, que é aquela que tem o dente aqui na frente, mas ele é fixo. Ele está pregado, é como se fosse preso aqui, é como se fosse um canino, tá? E ela tem um canal, um orifício interno, por onde escorre a peçonha. E os animais que nós teremos os principais problemas, o grupo dos viperídeos, né, onde a gente tem a cascavel e a jararaca, como os principais representantes aqui no Brasil, elas são chamadas de solenóglifa, onde tem um dente que é totalmente fechado em volta e tem um orifício para inoculação da peçonha. Esse dente normalmente vai ficar escondido aqui do lado da boca, né? E essas serpentes, elas também têm um orifício, um buraco, que ajuda no controle da temperatura da sua presa. Então a serpente, ela coloca para fora a língua bífida vai dizer se o alimento está de um lado ou se o alimento está do outro, ela vai perseguir, quando chega perto, com a fosseta loreal, ela percebe a diferença de calor da presa, né, para poder fazer a mordedura no local que melhor convém. Só um parênteses um pouquinho, né, qual é a diferença entre serpente e cobra? Então, cobra é o nome popular das najas, que são aquelas serpentes que têm uma estrutura lateral que a gente chama de capelo, tá? Então, o nome árabe para elas é cobra. Quando os muçulmanos invadiram a Península Ibérica, eles encontraram várias serpentes lá e acabaram denominando algumas serpentes de cobra, tá? Então, cobra e serpente acaba sendo a mesma coisa, só que, por exemplo, em inglês vocês vão notar que cobra significa naja, que é o nome utilizado na origem, tá? Então vocês podem chamar de serpente ou de cobra, que em português valem os dois. Então, o que é essa peçonha, né, que ela inocula? Essa peçonha nada mais é do que uma saliva modificada. Então a serpente, ela tem uma glândula salivar modificada, que ela concentra essa saliva, que vai ter um canal que vai inocular através desse dente, que parece uma agulha hipodérmica, dentro do animal. Então vocês podem ver que a cobra ela não tem dente para mastigação. Ela vai fazer a mordedura, ela vai fazer a inoculação da saliva e a saliva vai iniciar o processo de digestão. Então, como vocês podem ver, a solenóglifa são as serpentes, elas escondem esse dente aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Então, o dente, ele consegue ser escondido e no momento da mordedura, elas abrem a boca
jogam, com a contração da musculatura, jogam o dente para frente e o dente vai ter aspecto de agulha. Por que isso é importante? Normalmente na mordedura dessas serpentes, vocês vão ver dois pontos que são os pontos de inoculação da peçonha pela cobra. Eu tenho falado peçonha e não veneno, porque veneno normalmente é uma substância protegida, que é produzida e é transmitida por outros sem uma inoculação. E o que é transmitido por inoculação, como o caso de dente, a gente chama de peçonha. Então, veneno é o que os animais têm na pele, né? E peçonha é o que os animais têm na mordedura. E aqui, ó, então, o crânio, né, desses animais, então, são bolsas, que são as glândulas salivares modificadas, que vão produzir a peçonha, que vai migrar por dentro do dente, e no momento que a serpente fizer a mordedura, isso aqui vai se comprimir, inoculando uma grande quantidade de peçonha. Então, por exemplo, se o animal teve uma mordedura anterior, ou seja, se o animal se alimentou com um rato, ou seja lá com o que for, óbvio que ele já gastou um pouco de peçonha. Então, com isso, a quantidade de peçonha inoculada no nosso paciente ela é menor. Ou seja, animais que já ingeriram há pouco tempo o seu alimento têm menos peçonha. Outro, os animais mais velhos, né, eles acabam produzindo muito mais. Os animais jovens, eles produzem menos. Em consequência, a do jovem é mais concentrada. Então, tem um tipo de peçonha mais concentrada na hora da inoculação. Então, animais que se alimentaram há mais tempo, normalmente, têm mais peçonha. Os animais que se alimentaram há pouco tempo, normalmente, e utilizaram toda a sua peçonha. E os animais jovens têm uma peçonha normalmente um pouco mais potente e concentrada que quando comparado com animais mais velhos e adultos. Ah, professor, então se eu tiver um acidente com uma serpente que ela não seja peçonhenta, eu não tenho problema. Tem problema assim, ó. Aqui é uma cobra, tá? Aqui é uma jiboia. E se vocês podem ver, isso aqui é uma infecção de toda a gengiva dela. Então isso aqui é tudo pus. A quantidade de bactérias gram-negativas aqui é um absurdo. Então uma serpente dessa, que provoca uma mordedura, né, num veterinário, ou num cão, ou num animal, vai contaminar em grande quantidade essa ferida e ela vai dar uma série de problemas. Então, assim, esse animal, a bactéria não surgiu do nada. A bactéria já estava na boca. Então, aqui é mostrando para vocês a patogenicidade que é a flora normal de uma serpente. Quais são os mecanismos de ação dessas peçonhas? Primeiro, vai variar de acordo com o gênero. Nós temos dois gêneros principais. Eu vou chamar de Crotalus e o Botrops. Tá? O Crotalus é a cascavel e o Botrops é a jararaca. Existe uma variação sazonal. Claro, num período do ano pode ter uma concentração maior de alimento, quanto mais ela se alimenta, mais dilui. Agora, o que é principal é o seguinte: essa peçonha vai ter uma ação proteolítica, ou seja, é uma glândula salivar produzindo uma saliva que tem o papel de destruir a proteína para iniciar a digestão. Também vai ter uma ação coagulante, ou seja, vai interferir no sangue da sua presa. Alguns animais, quando inoculam essa peçonha vai ter uma ação no sistema nervoso, né, que é para parar esse animal. Essa peçonha da serpente também vai ter uma função do quê? De hemorragia. O que é hemorragia? Entrar na célula e romper a célula, fazer o sangramento. Isso também vai ter uma ação lá na musculatura, onde entra na fibra muscular e rompe a fibra muscular. Ou vai lá no rim e dá uma lesão no néfron. Então, as ações são destruição de proteína, coagulação, lesão neurológica, hemorragia, lesão muscular e lesão renal. Então, só por esse tipo de mecanismos, né, das peçonhas, vocês já podem começar a imaginar que tipo de terapêutica que eu vou usar. Então, de acordo com o tipo de ação, eu tenho uma terapêutica diferente. Eu diminuo a proteólise, eu interfiro na coagulação, eu evito o quadro neurológico, não posso deixar que tenha lesão muscular, tenho que conter ou controlar a hemorragia e eu tenho que proteger o rim a qualquer custo. Então, de ação neurotóxica, as principais são as corais e a cascavel. Então, o gênero Crotalus tem um grande papel nessa lesão neurotóxica e a cascavel, então, ela vai dar uma lesão neurotóxica no seu paciente. A surucucu, que é uma espécie chamada da Lachesis muta, que é um animal extremamente peçonhento e bastante agressivo, vai ter também bastante ação neurotóxica. Então, a cascavel e a coral,
e a surucucu são cobras que, quando tem a mordedura, elas não sangram tanto e já vão dando uma lesão, principalmente neurológica. Já as jararacas, né, a Botrops, a Botryops e a Porthidium, essas três, que é o principal grupo é a jararaca, já vão provocar hemorragia. Então, coral e cascavel e laquese vai dar neurotóxica, jararaca vai dar hemorragia. Só que a laquese, ela está aqui também. Por quê? Porque ela também possui uma ação hemotóxica. Ou seja, surucucu é um dos piores mordedores que existem. Vocês normalmente vão encontrar essa surucucu na região norte de Santa Catarina. Então, traduzindo no português claro, lesão neurológica, coral e cascavel, jararaca, lesão proteolítica. Lesão coagulante. A cascavel, junto com as jararacas, vão ter ação coagulante. Hemorrágica. Todas vão ter ação hemorrágica, menos a cascavel. A cascavel, desculpa, ela vai ter uma ação neurotóxica principal. Lesão muscular. Tanto crotalos quanto botrops. E nefrotóxicas são todos. Mas, professor, por que o senhor está falando que tem que usar o nome crotalos e botrops? Porque o veneno não é anti-jararaca. E o veneno não é anti-cascavel. É veneno anticrotálico e veneno antibotrópico, tá? Então, vocês têm que conhecer os nomes. Resumindo, ação neurotóxica, principalmente coral e cascavel. Lesão hematológica, principalmente jararaca. E a laqueses, ela tem a alteração tanto neurológica quanto hematológica em grande quantidade. Então, vamos lá. Atividades e os efeitos do veneno ofídico. Então, inflamatória aguda, principalmente a jararaca e a laquese. Por quê? Porque ela rompe célula. Coagulante, a jararaca, a laquese e a cascavel. Hemorragia, principalmente a jararaca e laquésica. Neurotóxica, crotalos e elapídico, que são as cobras corais. Miotóxico, lesão na musculatura, que vai romper a fibra muscular depois. As cascavéis, e a neurotóxica vagal é a laquésica, quem vai ter alteração. Então, a gente pode já pensar, neurológico, principalmente principalmente cascavel e cobra coral, lesão hematológica, principalmente a jararaca, de tudo um pouco, a laqueses em grande quantidade. Então, os animais domésticos diferem na sua susceptibilidade aos diferentes tipos de peçonha de venenos. Então, os animais mais sensíveis seriam, principalmente o bovino. Então, quem for trabalhar com bovino já sabe que tem muito animal que sofre uma mordedura por serpente e morre logo em seguida. Então, tem que tomar muito cuidado, né, nesses animais. O cavalo é uma outra espécie extremamente sensível, mas o cavalo, por exemplo, ele é utilizado para poder fazer a produção de soro, porque ele é bastante sensível, animal de grande porte, e vai produzir bastante soro, né? E o animal mais resistente seria o felino, tá? E o cão está no meio do caminho. Então aqui você tem uma imagem de um cão que sofreu uma mordedura. Então, pela quantidade de sangue, né, que esse animal está eliminando, eu já imagino que provavelmente seja um acidente com jararaca. Então, qual é a ação fisiopatológica? Jararaca, botrópico, proteolítico e coagulante. Então, já começa a fazer coagulação intravascular, mas principalmente proteolítica. A laqueses, proteolítica e neurotóxica, também com um pouco de ação coagulante. A cascavel, hemolítica e neurotóxica. Já a cobra coral é mais neurotóxica. Então, se eu pudesse definir muita hemorragia, eu penso em jararaca. Muita lesão neurológica, eu penso em cascavel. De acordo com a região que eu estou e apresenta problema coagulante neurotóxico, eu penso na laquese, porque ela tem uma distribuição restrita. Agora, se tem só um quadro neurológico e não tem nada de hemorragia, eu penso muito mais na coral verdadeira. Como é que eu classifico uma coral verdadeira e a diferencio de uma falsa coral? Não classifica e não diferencia. Então, aqui é um exemplo, né, de uma cobra coral ou falsa coral que eu encontrei na caatinga. Primeiro a cobra vai para um lado, eu vou para o outro. Então, eu fotografo para registrar qual é o animal. Agora, esse aqui não. Esse o bicho pega. Esse é a cascavel, né? A gente consegue caracterizar pelo chocalho. Então, pelo padrão de manchas, quem trabalha com serpentes é facilmente reconhecido. Vocês podem ver aqui, ó, focetas loreais.
o animal expondo a língua bífida para tentar saber se a presa vem do lado direito ou se a presa vem do lado esquerdo, né? Então, aqui, expondo a língua, e o animal, ele acaba fazendo a movimentação, né? E nessa movimentação, o chocalho treme. Muitas pessoas pensam que esse chocalho é decorrente da idade do animal, tá? Não tem relação nenhuma com a idade. Agora, à medida que o animal vai trocando de pele, acumula essas escamas aqui e depois de um tempo esse acúmulo vai formar o que a gente chama provavelmente de chocalho da cascavel. Agora, para a nossa região aqui, sul de Santa Catarina, essa região de Tubarão, de Florianópolis, onde tem mata, para baixo, onde tem Mata Atlântica. O nosso principal problema seriam e são as cascavéis, tá? Desculpa, as jararacas. As cascavéis, elas têm uma importância muito maior da serra para cima, com a região rochosa, e na região de mata, a jararaca é o maior problema. Então, vou falar para vocês que na nossa região aqui do sul, 95% dos acidentes ocorrem com jararaca. Uma coisa comum, por exemplo, de ter a jararaca ela come rato, né? E ela fica no meio assim de penca de banana, ela fica perto de área com fruta, ela fica onde tem vegetação. Por quê? Porque esses locais, eles acabam acumulando bastante rato. E esse acúmulo de rato faz com que tenha bastante problema de predação. Então, a utilização desses animais, né, do rato como presa, faz com que a jararaca acumule, que se acumule nos locais ou nessas regiões. Então, a gente pode falar que no Brasil, 90,5% dos acidentes são por jararaca, tá? 1,4% é de laqueses, 7,7% de crotalos e 0,4% de cobra coral. Então, só por essa proporção aqui, a gente já sabe que o principal problema seriam as jararacas no acidente ofídico. Então, a ação do veneno da jararaca, né, o botrópico, ele tem uma ação muito mais proteolítica e coagulante. Então, ele vai fazer a ruptura. Se ele rompe a hemácia e essa hemácia libera o seu conteúdo, se ele rompe uma célula e essa célula libera o seu conteúdo, vai promover dor, óbvio, vai ter edema, vai ficar vermelho, vai dar calor, em alguns casos vai produzir bolhas de gás, vai produzir o abscesso e vai produzir a necrose. Por quê? Porque o tecido foi rompido. Com isso, né, em resposta de cascata, começa a ter uma coagulação sanguínea intravascular. Vai interferir na coagulabilidade. Por quê? Porque o sangue não consegue coagular direito, porque está tudo se rompendo. Com isso, o paciente começa a ter sangramento, inclusive sangramento sistêmico. O local da picada verte sangue. Então, chegou um paciente, vocês foram atender, e o local da picada, vocês conseguem ver os dois pontos onde tem a mordedura e começa a sair sangue, pensem em botrópise. Se sangra bastante no local e se mete esse sangramento em outros pontos, pensem principalmente em botrópise. Então, sinais clínicos, né? Da idade da espécie da serpente. Então, se é uma espécie se é câncer, se é gato, o tempo de atendimento, o animal teve a mordedura, quanto tempo foi? Não tem animal que está brigando, a serpente falou. Só teve contato uma vez, foi uma mordedura. O local de inoculação, próximo da cabeça, longe da cabeça, e essa intensidade com que os sinais clínicos se manifestam também vai ter uma relação direta com o animal que recebeu a mordedura. Então, normalmente, o que a gente encontra? 2 pontos de hemorragia, como vocês podem ver mais ou menos aqui. Então, seriam os locais de perfuração da presa. Não é fácil de identificar, mesmo rápido. Algumas vezes a gente tem dificuldade de identificar os pontos, tá? Em casos mais graves, vai ter bastante sangramento, bastante hemorragia, podendo inclusive ter hemorragia pela narina, pela boca, ou muitas vezes é como se o animal transpirasse sangue. Então, aqui foi um paciente atendido no Hospital Veterinário da Unisul. Então, o animal chegou com essa lesão. Vocês podem ver que é difícil os 2 pontos de inoculação, né? Vocês conseguem ver bem a lesão
na pele. Então, o local, a primeira coisa que foi fazer no atendimento foi fazer a raspagem para poder identificar o local de mordedura. Hemorragia em termos de coagulação me chamam a atenção. Então, local com mordedura e sangramento, uma ideia. Muito sangramento, mais grave, menos sangramento, não tão grave. A quantidade de veneno inoculado também vai variar bastante, como eu disse para vocês, de acordo com a situação. As hemorragias externas chamam muito a atenção, mas eu não posso esquecer que tem hemorragia no subcutâneo. Então, às vezes, eu tenho um pouco de sangue e tem edema. Uma parte do edema pode ser uma hemorragia interna. Mas o local de picada normalmente vai ficar bastante hemorrágico. Em alguns casos, eu tenho que tomar cuidado, porque a hemorragia pode ser intracavitária, tá? E num pior cenário, intracraniana. Mas uma hemorragia intracraniana é muito difícil de observar. Nem sempre o paciente já vai apresentar uma anemia evidente. Então, faz pouco tempo que o animal foi mordido, chegou na clínica, eu vou fazer hematócrito, o hematócrito está bom. A gente tem que prestar bastante atenção quando forem atendidos. Então, o paciente vai ter muita dor, o paciente vai ter muito edema, vai ter dificuldade para ingerir o alimento, ele vai ter depressão, mioglobinúria e sequelas. Então, vamos lá. Como é que a gente vai atender esse paciente? Então, a primeira coisa que chegou o paciente, eu não sei o que ele tem. Eu sei que ele foi mordido, eu não sei se é uma crotalus, eu não sei se é uma botrópica. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É tirar a dor, porque eu sei que está doendo. Segundo, eu vou tirar o edema, eu vou tentar diminuir esse inchaço. Então, a primeira coisa que para tirar a dor e dar o edema, eu coloco o animal no soro, já começo, posso utilizar, eu já posso uma medicação que vai tirar isso aqui do corpo do animal. Eu entro com diurético. Ah, professor, mas o rim está arrebentado. Então eu tenho que tomar cuidado se eu vou entrar com diurético, poupador de potássio ou espoliador de potássio. Eu vou entrar com fluidoterapia, que é para diluir esse material. E junto com o soro, eu vou entrar com diurético. Entro com analgésico para tirar isso daqui e o diurético vai tentar diminuir o edema no local. O paciente pode ter dificuldade de ingerir, então eu tenho que tomar cuidado, isso aqui não pode dar um edema de glote. Em alguns casos, é interessante utilizar uma medicação para controlar o edema. Eu posso utilizar uma medicação para choque. Eu tenho que tomar cuidado com a depressão, o paciente vai ter bastante depressão. Uma coisa que chama atenção sempre é a lesão muscular. E a lesão muscular vai fazer o quê? A ruptura da mioglobina e a liberação de mioglobina na circulação, ele vai sobrecarregar o rim. Então, de novo, deixa o animal no soro, libera o diurético para que essa mioglobina não dê uma lesão renal. E sempre vai ter como sequela uma infecção secundária. Por quê? Porque o tecido foi rompido. Então, aqui já me deixa entrar com antibiótico. Então, eu estou com edema, entra com anti-inflamatório. Não deixa depois. Pelo menos no quadro agudo, no início do processo, tirar um pouco do edema e o animal conseguir responder de forma melhor. Tira a dor, tira o edema, coloca no soro, entra com diurético. Se for preciso, dá uma medicação, um antihistamínico. Pensa para que esse animal vai ficar deprimido, mas preocupa muito com a bioglobina circulante, que vai dar lesão renal, e entra com antibiótico terapia. Então, aqui um paciente que a gente recebeu uma mordedura na região superior, o edema começou a descer, então aqui está toda edemaciada pela migração do veneno. Eu tenho que me preocupar que esse paciente aqui pode dar um edema de glote, então para ele continuar deglutindo, eu vou dar um antistímico. Esse edema bem pronunciado, eu vou entrar principalmente com anti-inflamatório. Já sei que vai ter sequela, eu vou entrar com antibiótico. O animal já está canulado para entrar com soro. Vou dar um diurético para tentar eliminar todos os complexos que esse animal possa ter do veneno circulante. E eu já aviso ao proprietário, né, que esse diagnóstico ele é muito mais característico na região, de acordo com a serpente que existe e com o tipo de quadro clínico, do que propriamente com a cobra. Então é muito difícil o proprietário chegar na clínica veterinária com a cobra embaixo do braço ou com um pedaço dela. Então, normalmente, o cachorro vai para a rua e quando volta com essa cara toda inchada. Mas não tem problema, pelo tipo de sinais clínicos e o local onde nós estamos, normalmente o veterinário
consegue fechar o diagnóstico. Além dessa medicação de suporte, então, eu tiro a dor, eu tiro a inflamação, eu dou um antihistamínico, eu entro com antibiótico, vou entrar com anti-inflamatório, com animal fluido, tento estabilizar esse paciente. Se ele tiver excesso de hemorragia, eu posso entrar com a vitamina K tomar de mão a utilização do específico. Ou eu vou utilizar o anticrotálico ou o que a gente chama de o antiofídico completo. Então, tem soro que é a combinação dos dois. Tem mais sangue? Antibotrópico. Tem mais lesão neurológica? Anticrotálico. O que normalmente a gente encontra no mercado? O antiofídico, que é a junção de veneno. Então, imagine vocês estão lá na clínica, receberam um paciente com bastante edema, né? Um pouco de hemorragia na face, vocês não sabem que tipo de serpente que fez a mordedura, vocês já vão lançar a mão direta. Primeiro passo de medicação, bota o animal na fluido, começa a administrar toda a medicação endovenosa, atue bastante no edema, tire o edema, vai com que esse animal tenha um choque anafilático, entra com antibiótico, fluidoterapia, para eles funcionarem, para poder urinar e eliminar toda essa secreção, e o negócio é manter o paciente vivo. As 48 horas são extremamente importantes. Mas se eu tiver em mão, eu posso aplicar o veneno. Então, o antiofídico, né, o soro antiveneno, o soro antiofídico ele tem 2 miligramas de crotálico aplicado de forma lenta. Ele pode ser endovenoso, intraperitoneal, intramuscular ou mesmo subcutâneo. Nunca apliquem no local da lesão. Aplique em outro. O que a gente indica? Que faça a diluição venoso diluído na fluidoterapia para que esse animal consiga receber o touro gradativamente por um longo período de tempo. O tratamento complementar, então, o paciente vai estar em observação, né? O que vocês já estão fazendo? Manter o animal hidratado. Para evitar lesão renal, eu dou um pouco de diurético para tentar eliminar, mas é muito fluido, muito líquido circulante. Pensando numa reação anafilática, eu já entrei com antihistamínico. Eu posso entrar com corticoide? Eu posso, tá? Mas tome cuidado, porque o corticoide, por longo período de tempo, pode adrenalina em caso de emergência. Já entrei com anti-inflamatório, já tenho antibiótico. Esse meu paciente está, teoricamente, medicado, controlado. Então, o paciente sofreu uma mordedura, está com a cara toda inchada, teve o sangramento, suspeitei que seja um botrópis, entrei com a medicação. Sempre interna o paciente, mesmo que ele dê uma melhorada no meio da aplicação. Então, o que a gente tem no Brasil? A Vencom Pharma, ela tem um soro antiofídico, botrópis e crotálico, tá? Tudo junto. Ele seria uma neutralização para esses dois soros, para esses dois tipos de veneno, numa ampola, com 5 ampolas de 5 ml, cada uma com 10 ml, e eu vou fazer todo o tratamento no paciente. Não tem muito o que contar, uma vez feita a mordedura, para veterinário que a gente tem é somente esse tipo de tratamento. Então, o animal teve a mordedura, tem um grande edema, consegue, inclusive, ter muita salivação. Claro, faço o exame diferencial com outras patologias, mas normalmente não tem muito o que errar. O animal teve esse edema pronunciado, eu já suspeitei de mordedura, e aí eu entro principalmente com esse soro da Vencom Pharma. Ele é polivalente, porque ele vai atuar na Crotalus e na Botrópis. E se eu não tiver, tá, e for um acidente também por micruros, como tem uma ação neurológica da Crotalus, já vai o mesmo soro também por segurança, tá? Mas principalmente quando tiver um quadro contaminando, provavelmente provocado, por jararaca e cascavel, vocês entram com esse produto. Vale lembrar que isso é um soro, tá? E o que é um soro? Eles aplicaram veneno de serpente no equino. O equino produziu anticorpos contra o veneno da serpente. Foram retirados esses anticorpos. Esses anticorpos foram trabalhados e foram aplicados no cão. Então, o que está sendo aplicado no cão, no gato, nada mais é do que o anticorpo do cavalo contra o veneno.
Então, por isso que o soro e não vacina, tá? Quando inoculado, ele não vai produzir imunidade, ele vai produzir uma forma de combater, porque são os anticorpos do cavalo, que foi produzido no cavalo, que estão sendo inoculados no cão. Então, o tempo ele é curto, não vai durar muito tempo. E se o cão sofrer 3, 4 acidentes, tem que tomar cuidado, porque depois de um tempo, alguns cães começam a produzir anticorpos contra os anticorpos do equino, o que pode acarretar e virar também um problema. Então, esse aqui é o soro da Vencon Pharma, ele vem com um diluente estéreo e um aporte em pó. A gente tira e já prepara os dois. Então, aqui preparação, tá? Então, aqui a professora Nicole, hoje o professor Jairo, na época era aluno, o animal já está na fluidoterapia. E uma coisa que é interessante é porque esse vai interferir diretamente na coagulação, né? Um animal que teve uma mordedura por uma araca, ele vai ter um problema de coagulação. Então, quando tiver oportunidade, entrar com suco de plasma. Por que não se entra com sangue completo? Porque tem muitas coisas que tem no sangue que eu não preciso, que, por exemplo, as hemácias. Mas se tem hemorragia, o grande problema é o extravasamento. Porque o corpo depois recupera aquele ferro, aquelas hemácias. Agora, o problema de coagulação e o problema de hemorragia para o meio externo, ele pode ser muito bem controlado quando a gente usa plasma. Então, o paciente foi mordido, utiliza o plasma, tá, para ajudar na coagulação e melhorar o quadro do paciente. Então, o paciente chegou, ele tem edema, ele tem um inchaço, ele pode bloquear a glote, ele pode ter problema respiratório. Então, a gente vai dar fluidoterapia, anti-dor, anti-histamínico, anti-inflamatório. Se for necessário, pode entrar com corticóide ao máximo. Eu vou entrar com antibiótico e depois, se o animal responder bem, eu entro com o soro para poder fazer o tratamento. Se eu tiver só o soro, apliquem só o soro. Mas normalmente nos lugares que vocês forem trabalhar, eu acho muito difícil as clínicas veterinárias terem soro para pronto atendimento, tá? Então aqui o paciente, ó, ele está com o plasma, ele está com a fluidoterapia e o animal está sendo mantido em cada pata, né, para controlar a coagulação e manter a quantidade de líquido e eletrólitos no paciente, tá? O prognóstico sempre é reservado, é um quadro que de repente o animal está bem, com o tempo ele pode piorar, pode levar algumas vezes semanas, tá? Muitos animais levam muito tempo porque a lesão interna é muito grande e às vezes a gente não percebe, e sempre respeite a limitação do animal, tá? Não tenta fazer com que o animal vá além. Se o animal tem uma lesão, tem uma ferida, respeita, faça higienização, não trate como um caso simples, porque não é, tá? Em alguns casos, né, o animal tem uma grande lesão e depois de muito tempo ele recupera, então tem que ter paciência e tem que fazer a manutenção, mas nós vamos ter pacientes que a mordedura pode ser ou fatal ou fazer com que o paciente perca, inclusive, um dos membros. Beleza? Então, galera, essa é a nossa conversa de acidente ofídico.